Fala fandom, tá tudo de volta com mais um vídeo do universo de Harry Potter e da nossa saga da Ordem da Fênix. Se você ainda não viu os outros, tá tudo numa playlist, eu vou deixar o card aqui no cantinho pra você acessar e assistir os que a gente já fez e em breve teremos mais. Nesse vídeo, eu quero explorar a verdade sobre o papel que Alastor Moody desempenha pra Ordem da Fênix e pra Dumbledore na guerra contra Voldemort. Primeiro, eu vou falar sobre a etimologia do seu nome, como já é de costume aqui no canal, e sobre como isso entrega boa parte da sua personalidade e da sua história. Depois eu vou passar brevemente pelas habilidades e poderes de Alastor, para por fim a gente analisar em qual casa Alastor Moody foi selecionado quando frequentou Hogwarts e como isso vai ditar todo o restante da sua vida e da sua carreira. Então, bora pro vídeo. Como eu disse, é de praxe aqui no Fandom TV analisar os nomes dos personagens para descobrir um pouco mais sobre eles. Neste caso, nós temos um nome peculiar e que, mais uma vez, entrega a personalidade e a história de Olho Tonto. Alastor é um nome de origem grega que significa defensor dos homens, vingador, aquele que não esquece, atormentador ou perseguidor, e tudo isso tem muito a ver com o nosso Auror favorito, não é mesmo? Primeiro que, obviamente, sendo um Auror, Alastor é um perseguidor de bruxos das trevas e um atormentador de sua segurança e bem-estar. Durante a Primeira Guerra Bruxa, Moody foi responsável por inúmeras apreensões, colocando vários seguidores de Voldemort nas celas de Azkaban ou por trás do véu, sendo considerado um dos maiores Aurors que já serviram o Ministério e provavelmente o maior de todos os tempos. Isso significa que boa parte dos bruxos das trevas temiam a simples presença de Alastor, algo que podemos perceber com Igor Karkaroff e até mesmo Severus Snape, um dos bruxos mais poderosos dentre os comensais e que ainda assim estava sempre desconfortável com a proximidade do falso Olho Tonto. E ele próprio demonstra características de aquele que não esquece, sempre apontando para o fato de que Snape, Malfoy e Karkaroff eram comensais e pouco disposto a confiar em suas redenções. Já o sobrenome Moody é uma adaptação direta da palavra inglesa Moody, que significa temperamental ou que muda de humor fácil, mais um traço que podemos experimentar com o falso Olho Tonto e que tem tudo a ver com a personagem como um todo, um Auror paranoico e já não tão saudável mentalmente. Essa é uma habilidade rara que muitos fãs da franquia talvez não conheçam. São pouquíssimos os bruxos que detêm o que é chamado de domínio da magia, onde o bruxo é considerado um expert ou, no mínimo, um ótimo bruxo em quase todas as áreas possíveis e imagináveis. Além de Alastor, essa é uma habilidade que podemos encontrar na saga principal apenas em Dumbledore, Voldemort, Hermione, Snape e Crouch Jr. Assim como todos os anteriores, Moody teve notas espetaculares na escola, alcançando já muito jovem alguma notoriedade. Como Auror, além de precisar das boas notas e de um teste de aprovação, Moody ainda passou 3 anos no curso intensivo do Quartel-General dos Aurors para aprender a se tornar o caçador de bruxos das trevas poderosíssimo que se tornou. Defesa contra as artes das trevas é uma competência óbvia do Auror, mas também as próprias artes das trevas, uma vez que em seu período mais ativo, o Ministério permitia o uso de maldições imperdoáveis para os Aurors, o que levou, por exemplo, à morte de Evan Rosier pelas mãos de Moody. Duelos é um outro pré-requisito básico da profissão, mas Alastor é um dos melhores de todos os tempos, bom o suficiente para dar medo em Severus e Lucius e até mesmo para exigir que fosse o próprio Voldemort seu perseguidor durante a Batalha dos Sete Potters, uma vez que o Cara de Cobra não confiava em nenhum de seus comensais para vencer o velho Auror. Alastor também era um transfigurador habilidoso, tendo necessitado de um excesso de expectativas para se candidatar ao cargo de Auror. Além disso, o fato de que Minerva McGonagall não suspeita do falso Moody quando ele transfigura Malfoy em uma fuinha, nos indica que Alastor era provavelmente capaz do mesmo feito, e como vocês sabem, se já assistiram meus outros vídeos da sequência, transfiguração é a matéria mais difícil da magia. E por fim, mas não menos importante, Moody também era um perito em herbologia e poções, não apenas por necessitar de notas boas nas duas matérias para se qualificar como Auror, como também por ser capaz de produzir poção polissuco o suficiente para disfarçar os Sete Potters sem grandes problemas. Em resumo, Moody era excepcional em todas as áreas práticas da magia. Bom, mesmo velho, Alastor era um bruxo absurdamente competente. Sim, nos filmes Brendan Gleeson tinha apenas 50 anos, mas nos livros, Alastor aparenta muito mais idade. O fato de que era capaz de duelar com bruxos extremamente poderosos sem anunciar os encantamentos demonstra que, além de magia poderosa, Alastor tinha um poder de concentração muito elevado.
Além disso, é claro, temos os vários momentos em que Muri produz magia sem varinha e magia poderosa através de seu cajado, mais um atestado de competência do ex-Author e uma demonstração de habilidades que nem todo bruxo tem. Nós pouco sabemos sobre a história completa de Alastor, mas com o pouco que temos é possível fazermos algumas especulações. Primeiro, a família Muri é uma família puro sangue muito antiga e tradicional no Ministério da Magia, tendo produzido vários dos maiores Aurors da história. Os pais de Alastor, inclusive, eram Aurors, e isso significa que já de berço, Alastor deveria ter ensinamentos muito mais profundos sobre defesa pessoal do que outros bruxos da sua idade. Mas o que eu quero analisar mesmo é a casa em que o Auror foi parar quando em Hogwarts. Em nenhum momento nos é dito para qual das 4 casas Moody foi selecionado, mas pensando na etimologia do seu nome, na fama da casa, eu acho muito seguro riscarmos a Sonserina da equação. Até porque Moody não demonstra nenhuma das qualidades da casa, como ambição, busca por notoriedade, dedicação aos objetivos pessoais e afins. E eu penso também que a Corvinal pode ser descartada, uma vez que apesar de extremamente habilidoso, em nenhum momento Alastor demonstra sede de conhecimento pelo conhecimento, e sim uma necessidade de performar sua função com maestria e se proteger. Nos restam então Grifinória e Lufa-Lufa. E sim, Alastor é muito corajoso e na verdade até demonstra uma coragem exemplar, mas não é exatamente o tipo de coragem cavalheiresca e de cabeça quente dos leões, e tampouco demonstra a necessidade de olhares de admiração que vemos em Ron, Harry, McGonagall, James ou Dumbledore. Moody é uma pessoa simples e, na verdade, é 100% focado em seu trabalho. Tudo o que gira ao redor de sua personalidade é definido pelo fato de ser um Auror, e sua dedicação é tamanha que o levou a perder um olho, uma perna e um pedaço da nareba. E isso é o que me leva a crer que Alastor era um Lufano. Seu apreço por Nymphadora Tonks é mais um indício desse fato. Não só por se tratar de alguém da sua própria casa, mas principalmente pelos traços da Auror que o levam a admirá-la, sua simplicidade, justiça e principalmente o trabalho duro. Tonks é extremamente dedicada e trabalhadora, assim como ele próprio. Portanto, acho que é seguro afirmar que Alastor é um Lufano, o que na minha opinião já o coloca como o bruxo mais importante da história da casa, à frente de nomes como a própria Tonks, Theseus e Newt Scamander, Hengist de Woodcroft ou Artemisia Lufkin. Em um vídeo futuro eu falarei sobre esses últimos dois, por hora o que importa é que Moody é um Lufano dos pés à cabeça, e isso é fundamental no papel que Alastor desempenha na Ordem da Fênix. A Primeira Guerra Bruxa é a principal fonte de informações sobre Alastor. Isso porque ele foi, potencialmente, a pessoa mais importante do Ministério da Ordem na luta contra Voldemort. Não só ele encheu inúmeras celas de Azkaban, como foi responsável por baixas muito importantes dentre o séquito mais próximo do Lorde das Trevas, os Comensais da Morte. Moody foi responsável pela prisão de Karkaroff, um bruxo tão habilidoso que mais tarde se tornou diretor de Durmstrang, e fez isso sem precisar matá-lo, o capturando e o levando a julgamento, um ponto crucial no pós-guerra, já que Karkaroff X9 abriu o bicão e entregou vários de seus colegas. Ele também foi o responsável pela morte de Evan Rosier, primo de Bella, Cissa e Andrômeda, e um bruxo tão habilidoso que exigiu de Alastor um pedaço de seu nariz e o uso de maldições imperdoáveis. E veja bem, a Ordem contava com vários bruxos muito habilidosos, como Lupin, Lily, James e os também Aurors Alice e Frank Longbottom. Mas era Alastor o principal soldado. Trabalhando tanto para a Ordem quanto para o Ministério, Moody era muito provavelmente a peça mais importante do xadrez de Dumbledore até a conversão de Severus Snape. Através do Auror, Dumbledore obtinha informações fundamentais sobre o paradeiro de Comensais e do próprio Voldemort, além das intenções e estratégias mais secretas do Ministério. Nessa época, vale lembrar que existiu toda uma mobilização interna contra as forças de Voldemort, com o departamento de Auror se tornando o mais importante setor do governo e, inclusive, emplacando um ministro. Como o principal e mais competente Auror, Alastor definitivamente tinha muitas informações internas e na inteligência ministerial. O que, novamente, significa que a Ordem tinha todas essas informações e, claro, uma influência escondida sobre os bruxos do quartel-general. E, obviamente, como eu disse, Moody derrubou vários peões de Voldemort, o que por si só é muito importante. Mas o ponto crucial mesmo para que tudo isso aconteça é justamente a personalidade lufana de Alastor. Moody não busca glória ou riqueza, poder ou conhecimento, fama ou sucesso. Ele tem como seu único objetivo o dever que está há gerações na família, ser um bom Auror e derrotar os bruxos das trevas.
Isso o torna extremamente confiável para Albus Dumbledore e incorruptível. E para Voldemort, isso é muito ruim. O Lorde das Trevas é extremamente inteligente e tem várias formas de conseguir seguidores. Ele os corrompe através de promessas de grandeza, pelo medo que tem de estarem do lado errado, pela maldade inerente de suas personalidades, pela inspiração que ele próprio é para vários de seus seguidores, ou pelo ódio que alguns deles sentem pelo outro lado. Nada disso se aplica a Alastor. Para tirá-lo do tabuleiro, Voldemort tem apenas duas opções: matá-lo ou dominá-lo com a Maldição Impérios. E no auge de sua forma durante a Primeira Guerra, não há sequer um Comensal da Morte capaz de fazer qualquer uma das duas coisas, e tendo o próprio Voldemort não o enfrentado, eu acho plausível acreditar que o Lorde das Trevas não era um grande fã da ideia. Como podemos ver na Batalha dos Sete Potter, Voldemort escolhe Alastor como seu alvo pessoal, o que dentro do seu modus operandi e sua personalidade, significa que não confiava a nenhum de seus seguidores essa função. Vamos lembrar que sempre que possível, Voldemort envia apenas os seus comensais, a não ser justamente quando ele os julga incapazes ou simplesmente que não pode dar a chance ao azar, então prefere ele próprio tomar as rédeas. Nós vemos isso no ataque à família Potter, quando ele próprio resolve ir atrás dos três para não correr o risco da profecia se concretizar, e vemos também no plano que mata Dumbledore, quando ele está confiante de que Snape é capaz de realizar o ato. E veja bem, esse ataque a Moody em 1997 só ocorre em um momento em que Voldemort acredita ser decisivo para sua vitória. Não há Dumbledore na equação, e com a maioridade de Harry, não mais ele está protegido pela casa dos Dursley. Voldemort só topou enfrentar Moody quando pensava não haver outra saída para sua campanha, e ainda assim é ele pessoalmente quem mata o Auror. Eu não acho que Moody é mais poderoso que o Voldemort, mas eu acho que nenhum dos comensais seria capaz de enfrentá-lo sem correr riscos. Inclusive, o próprio Voldemort poderia perder algo. Acho que o ponto do Lorde das Trevas é esse. Por mais confiante e poderoso que ele fosse, do outro lado havia um bruxo muito poderoso o suficiente para existir uma mínima chance de que Voldemort fosse derrotado, e Voldemort está 100% focado na vitória quando a Batalha dos Sete Potter ocorre, pegando Alastor em uma posição extremamente complicada para duelar e o finalizando ali bem rápido. De toda forma, Moody goza de tamanho respeito e confiança de Albus, que anos mais tarde, quando Barty Crouch toma o seu lugar, Albus nem sequer desconfia. Dumbledore não imagina em nenhum momento que Alastor pudesse ser dominado por um comensal e enfeitiçado pela Impérios, mas se esquece de que Alastor já não é tão jovem, está paranoico e debilitado. Moody é o principal membro da Ordem da Fênix, e eu diria que em termos de importância, apenas Severus é seu igual. Os dois são ferramentas extremamente úteis, e por mais que Snape tenha um papel fundamental de proximidade ao Lorde das Trevas, isso significa que ele não pode agir abertamente contra Voldemort, enquanto Moody pode, deve e o fará. Alastor é, além de uma arma de captura de comensais e seguidores, um escudo para outros membros da Ordem e um alvo para Voldemort. Sua utilização como chamariz na Batalha dos Sete Potter é de extrema importância e que muito provavelmente deu a Harry as maiores chances de realmente escapar. Ao perceber que foi enganado pela Ordem, Voldemort visivelmente se desestabiliza e quando finalmente consegue encontrar o verdadeiro Potter, já não tem tempo e foco para finalizá-lo ali. No mais, Alastor mais uma vez demonstra uma de suas características lufanas, ciente de que seria o principal alvo e que provavelmente morreria, e mesmo assim, cumprindo seu papel à risca e trocando sua própria vida pelo seu último e mais importante trabalho, Alastor era definitivamente um lufano e definitivamente um dos 3 membros mais importantes da Ordem da Fênix. Os meus próximos vídeos sempre estão anunciados na nossa comunidade, então se você gostou desse, não esquece de seguir lá para ficar por dentro. No próximo episódio da série da Ordem da Fênix, eu falarei sobre o Sirius Black. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, assinar o sininho e mandar para algum outro amigo Potterhead que vai gostar do nosso conteúdo e vai me ajudar a continuar produzindo aqui, fechou? Muito obrigado, até o próximo vídeo, falou, valeu!